Jornal da 8. 9h01. O candidato já está aqui, postos para as perguntas e participar. Regras eu já falo agora. Só o candidato fala, né? Não fala o vice e nem a assessoria. Só o candidato que vai responder as perguntas. O tempo é livre, são 30 minutos, né, para responder todas as perguntas. Então, se o candidato for dinâmico aí, né, conseguir responder em menor tempo, a gente consegue abordar todos os temas. No final, reservamos 2 minutos para o candidato falar diretamente com o eleitor, com o ouvinte aqui da Rádio Antena 8 FM, pedir voto e, é claro, deixar o seu número à disposição nas suas considerações finais. Bom dia, doutor Álvaro Alencar. De acordo com as regras? Bom dia, Fábio. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Caraguá, da Rádio Antena 8 FM, aqui do bairro do Morro do Algodão e região. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obviamente, nós estamos de acordo com as regras, sim. Lembrando que a Zona 206, a Zona Eleitoral da Comarca de Caraguatatuba, tem ciência das entrevistas realizadas pela Rádio Antena 8 FM. Nós vamos, então, até 9h33. São 9h03 agora. Vamos já, então, deixar aí um momento livre para que o candidato possa se apresentar e falar diretamente com você, nosso ouvinte aqui da Rádio Antena 8 FM. Obrigado, Fábio. É um prazer falar com os amigos ouvintes da Rádio Antena 8. Nós estamos candidatos pela coligação O Povo é a Razão. É uma coligação formada pelo partido PPL e PROS, e esses partidos são partidos novos, novas propostas, novas bandeiras. Nós temos bandeiras. Uma das grandes bandeiras que nós defendemos neste momento dramático da vida nacional, da vida política nacional, é a bandeira do plebiscito para eleições gerais em todos os níveis. Então, e nós estamos vendo o que acabou de acontecer ontem lá no Senado Federal, uma coisa absurda, né? E as nossas bandeiras estão sendo divulgadas no decorrer da campanha. Evidentemente, essas bandeiras que eu acabei de falar sobre plebiscito, limitação de mandatos, que são uma das outras bandeiras que eu venho falando, elas são bandeiras de temas nacionais, mas nós temos também em temas municipais, e nós vamos falar sobre ela. Uma delas é resgatar a esperança do povo brasileiro na política como ferramenta, como instrumento da paz social e de atender as necessidades da população, atender as demandas da população, principalmente das camadas populares da população, que são as mais sofridas. Então, eu estou falando diretamente com você, trabalhador, diretamente com você, dona de casa, diretamente com você, jovem, diretamente com você, idoso, que sofre em Caraguatatuba todos os problemas de uma falta de cuidado maior com a nossa população. Então, nós temos propostas específicas para cada um desses setores e para outros setores também, como, por exemplo, segurança pública, saúde, juventude, transporte público. E no decorrer dessa entrevista, eu acredito que vocês vão entrar em sintonia com boa parte das nossas propostas e vão poder avaliar que as nossas propostas são melhores do que o continuismo, que as nossas propostas são melhores do que uma falsa renovação. Tudo isso nós vamos falar agora nesse programa e no decorrer da nossa campanha eleitoral. Vamos começar falando de educação? Quando falamos de educação, estamos falando de todo um processo, desde a infraestrutura, os prédios, programas pedagógicos, nutricional, a docência, para toda a rede. Como o candidato pretende gerir a educação no seu governo? Aplicando melhor os recursos do município, né? Nós vemos hoje a construção de prédios suntuosos, né? Prédios que querem mais fazer a propaganda pessoal do que, evidentemente, atender as necessidades elementares, as necessidades básicas da população. Então, os recursos deverão ser
aplicados de uma forma mais inteligente para valorizar o professor, para valorizar o ensino, para que o aluno, quando saia da escola, ele saiba ler, escrever, fazer contas, raciocinar, né? Ele tenha consciência de que ele é um ser e que ele pode influenciar no mundo à sua volta de uma forma positiva, que ele tenha consciência que ele precisa ter objetivos na vida, que ele tem possibilidade de ter metas e atingir as metas, né? Tema livre. Vamos falar de esporte? Podemos falar de esporte também. Tema livre. Sim, esporte em Caraguatatuba hoje é quase que uma piada, né? Então nós estamos em diálogo com lideranças da área esportiva para transformar o esporte em uma bandeira política nossa, né? Para que os clubes de futebol, os clubes que têm, por exemplo, malha, basquete, futebol de salão, sejam mais participantes do processo decisório da vida esportiva de Caraguatatuba, né? O futebol, principalmente, que é a grande demanda de Caraguatatuba, nós estamos fazendo uma reunião agora com algumas lideranças do futebol para a gente traçar um plano de metas para desenvolver o esporte em Caraguatatuba. Vamos falar de turismo? Tem um plano, no seu plano de governo vai contemplar algum calendário turístico na cidade? Como que será? Como que podemos explorar essa área do turismo, vendo que Caraguatatuba é uma cidade com potencial turístico, mas pouco explorado? Pois é, o potencial turístico de Caraguatatuba é muito grande e nós temos falado muito disso. Recentemente, numa reunião com a Associação de Hoteleiros de Caraguatatuba, nós apresentamos a nossa proposta de turismo de vender Caraguatatuba em toda a região do Vale do Paraíba, em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil e também na América Latina, no Mercosul. Nós temos que integrar o desenvolvimento turístico de Caraguatatuba e do Litoral Norte através de uma proposta de desenvolvimento turístico integrado para levar a região para todo o Mercosul e até para outros países do mundo. Nós temos, por exemplo, Fábio e amigos ouvintes, você que está nos ouvindo, nós temos em Caraguatatuba uma lei da década de 80 que transformou Caraguatatuba numa cidade irmã de Brescia, na Itália. Acontece que essa lei nunca foi explorada, nunca foi feito nada para que Brescia tenha uma integração com Caraguatatuba em termos de turismo. Eu estou dando um exemplo para vocês. Nós poderemos ter dezenas de possibilidades se nós usarmos essas alternativas para vender Caraguatatuba como uma região de turismo muito importante para o Brasil e para o mundo. Vamos falar sobre economia local. O senhor sabe qual o valor do orçamento do município para o exercício de 2017? Qual é o plano de governo referente à economia, para fortalecer a economia local, principalmente nos bairros? A economia local precisa ser fortalecida e não só fortalecida. Eu acho que mais do que fortalecida, o amigo ouvinte, você que está me ouvindo, tem que entender que falar em fortalecer a economia, ela é às vezes uma forma de escapar do enfrentamento dos grandes problemas que Caraguatatuba tem na área da economia. E fortalecer a economia passa primeiro por defender a nossa economia. Hoje, a grande parte dos recursos de Caraguatatuba, eles são canalizados para empresas que vêm de fora. As empresas que vêm de fora ganham as concorrências, trazem empregados de fora, né? Agora fizeram recentemente uma lei, aí há pouco mais de 90 dias, uma lei que obriga essas empresas a contratar 70% de empregados em Caraguatatuba, mas a lei não está funcionando ainda. Então você que depende de um emprego percebe nitidamente que precisa mais do que fortalecer, precisa defender a economia de Caraguatatuba. Então nós temos que impedir que recursos como esses, eles saiam da cidade, que eles se destinem a outras cidades, eles fiquem em Caraguatatuba na medida que as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, sejam contempladas com possibilidades de participação no orçamento do município, nas obras, nas contratações. Se você pegar a lista hoje das empresas que fazem obras em Caraguatatuba, a maioria delas são de fora, né? Vamos falar do terceiro setor, associações, igrejas, fundações. Como lidar com essas entidades no seu
governo, como que vai ser? Vai ser uma parceria também com essas entidades? Seu governo contemplaria isso, caso eleito for? Nós temos que lembrar sempre que o Brasil é um país laico, né? Ele não tem religião, então todas as religiões e o governo, eles têm que trabalhar em prol do bem comum. Então toda igreja, toda religião que tenha um projeto social que seja de interesse do município, evidentemente que gozará de toda a simpatia e terá todo o nosso apoio no decorrer dos 4 anos do nosso governo, né? Então, se a Igreja Católica tiver um projeto que atenda, por exemplo, uma demanda muito séria que nós temos em Caraguatatuba, que é o problema do alcoolismo, evidentemente terá o apoio necessário do poder público. Se tiver uma outra igreja que atenda, por exemplo, o problema das mulheres desamparadas, abandonadas pelos maridos, com crianças, com filhos para criar, nós também teremos, evidentemente, toda a disposição de dar apoio, de ajudar, de facilitar, de direcionar recursos humanos do município para ajudar essas igrejas a darem atendimento a essas demandas. Enfim, eu penso a administração pública como um instrumento de realização do bem comum, independentemente de cor partidária, independentemente de religião, independentemente de torcida de clube e etc. Então nós temos que realizar o bem comum. Esta é a função da Prefeitura Municipal. Vamos falar sobre trânsito. Para sair de muitos dos bairros, tanto da região sul como região norte, mas vamos falar especificamente aqui da nossa região, da Zona Sul, é necessário fazer o uso da SP-55, que corta, né, o município, que nós temos tido diversos acidentes, inclusive. E a questão de competência dessa via, que é de competência do DR, do governo do estado de São Paulo. Para manutenção, muitas vezes, nós não temos ciclovias, muitas das vezes até é mal iluminada. Há algum projeto que venha contemplar especificamente os bairros da Zona Sul como uma outra alternativa de acessibilidade para que as pessoas não precisem utilizar a SP-55? Sim, agora nós temos a agravante, né, que nós vamos ter o contorno de Caraguatatuba, então a cidade vai ficar espremida entre 2 rodovias. Esta rodovia SP-55 aqui que corta aqui toda a cidade na Baixada, e vamos ter também o contorno lá aqui pela parte do fundo. Então a ideia é criar uma opção que seria a via perimetral, né, que seria a opção para a saída de todos os bairros, né? É um projeto que nós colocamos a cargo de alguns amigos que trabalham na área de trânsito, e eles estão analisando a criação desta via perimetral, né? Integrando, evidentemente, só para concluir, o pensamento é o seguinte: integrar a Avenida da Praia com o trecho da José Herculano, que é a Avenida SP-55, e a perimetral também com o contorno da Tamoios. Referente às ciclofaixas e as faixas exclusiva para bicicleta, na verdade, Caraguatatuba fez um grande número de ciclovias, né? Hoje já existe uma quantidade considerável de quilômetros de ciclovias, e precisa ainda ampliar muito mais, né? É evidente que não basta construir as ciclovias, é preciso também educar o ciclista a se conduzir, né, com a sua bicicleta pela ciclovia, né? Isso tem sido um problema, nós temos observado isso. Em alguns lugares eu percebo que o ciclista não usa a ciclovia porque ela é mal iluminada, ela está mal conservada. Então a primeira opção, né, é fazer uma conservação mais aperfeiçoada das ciclovias que já existem, aperfeiçoar o sistema com iluminação, né, e também com a informação ao ciclista de que ele está mais seguro usando a ciclovia. Na região que eu moro, lá no Martins Sá, próximo ao Martins Sá, eu vejo muita gente disputando espaço com o carro na rodovia e nas avenidas, mas não andam pela ciclovia, né? Então isso é um perigo, nós temos que alertar isso. E existe sim, evidentemente, a ideia, o projeto de ampliação da ciclovia em todos os bairros, em todas as avenidas de Caraguatatuba.